Olá, discípulos radicais, novamente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, né? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, né? Tem que perguntar. Então, pessoal, hoje, discípulos radicais, né? Esse vídeo agora é para falar sobre a data de ontem, né? Aconteceu uma coisa muito importante, né? Para nós cristãos, né? Reformados, né? Vocês já devem saber o que é, né? A reforma protestante, isso mesmo, né? É uma data importantíssima aí, né? Onde a gente relembra, né, a origem da igreja, né? A igreja onde a gente frequenta, né? A gente tem a comunhão com os irmãos, vai nos cultos solenes, né? Realiza os cultos solenes. E lembrar também, claro, dos fundamentos da nossa fé, né? Os fundamentos da nossa fé é importante, né? E eu vou falar aqui sobre cada um deles, né? Já que nós somos da igreja reformada, né? A igreja aí que tem valores e que vem sempre se reformando, né? Sempre relembrando a cada dia mais. Complicado o horário agora, né? Quase meio-dia. Mas então, galera, continuando, né? Sempre reformando, né? Relembrando a cada dia mais esses princípios, esses conceitos, né? Que formam aí toda a nossa doutrina, a nossa cosmovisão, né, de mundo como cristão, né? Reformados, claro. E tendo isso em mente, eu separei aqui esse vídeo para falar especificamente sobre cada sola, né? São os 5 solas, né, com cada nome em latim, né, na época aí da Reforma. Falando um pouco da história, né, o histórico da Reforma protestante também. Né, falar aí sobre cada sola separadamente, né, o que significa cada sola e qual é a sua importância. Então vamos lá para esse vídeo, né? Eu vou olhar muito aqui, ó, para o lado, que o meu computador está aqui e tem as anotações dele aqui, beleza? A Bíblia também está aqui, né? Pegar um texto base aqui de toda essa reforma, né? Como tudo isso começou. Bom, então vamos iniciar, né, o conteúdo do vídeo de hoje, né? Bom, a reforma protestante, né, pegando aí do contexto histórico, né, lá iniciou-se, né, na Alemanha ali, né, região da Europa, né, e foi, iniciou-se, né, com um monge, né, um bispo aí de grande importância aí da Igreja Católica, né, o Martinho Lutero, né. É isso, né? 505 anos atrás, né? 505 anos atrás, há 5 séculos atrás, né? Em 1500, né? Por aí, né? Nessa época aí, né? Que estavam ocorrendo também as grandes navegações, né? Desenvolvimento dos barcos, né? Historicamente falando, né? Onde a Europa estava aí descobrindo esse seu lado, né? De navegações, né? Seu lado marítimo, né? E em meio a isso, né, isso tudo ocorrendo na história, nós tivemos também aí a reforma, né? Mas como se deu isso? Como se iniciou isso, né? Bom, esse personagem, né, de extrema importância que eu falei, né? Esse personagem histórico, né? O Martinho Lutero, né, que era um monge aí da igreja, né? Tinha uma alta posição, né, da igreja católica, e ele percebeu, né, que a Igreja Católica estava errando em certos aspectos, né, como a Igreja Católica na época queria conseguir poder, né, mais poderes, né, aí começaram, né, a venda de indulgências, né, acordos com o Estado, né, o Papa tinha mais poder que a própria Escritura, que a própria Bíblia na época, né, quem perdoava os pecados não era mais Cristo, né, somente sim os padres, né, os bispos poderiam perdoar os pecados aí dos fiéis, né? Realmente virou um tipo de reino, né? Com uma hierarquia clássica e humana, né? A gente conhece. E tendo isso em mente, né? O Martinho Lutero, né? Esse personagem importante para nós, ele olhou para toda a situação, né? De hierarquia, né? De perdão de pecados por lado dos humanos mesmo, né? Um humano perdoando o outro, né? Humano perdoando os pecados do outro, né, claro. A venda de indulgências também, né, a venda até de perdão,
sim, a venda de terrenos no céu também, né? Tinha um certo documento na época, né, que entregava, né, e você era enterrado com ele quando chegava ali quando você morria e chegava no reino dos céus, né, se apresentava, supostamente apresentava esse documento para Deus, né, e Deus deixava você tomar posse daquele terreno celestial, né, pelo menos assim que eles pensavam, né, assim que eles vendiam, né, e faziam os fiéis pensar dessa forma, né. Bom, entendeu isso em mente, né, Martinho Lutero, né, fazendo suas pesquisas, né, seus estudos bíblicos, né, ali na época a luz de velas, né, que obviamente nessa época não tinha a energia que a gente tem hoje, né, então a iluminação, né, feita clássica, né, com velas, né, quando eles faziam a leitura eram sempre acompanhados por velas, né, à noite e tudo mais. E aqui agora entra o texto bíblico, né, que deu base para isso tudo, né, para iniciar toda a reforma, né. Está lá no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Exatamente essa frasezinha aqui, de viver, o justo viverá pela fé. Que era justamente o contrário que a Igreja Católica estava fazendo na época, né? Com essa toda a venda de indulgências, né? Lado humano, né? Hierarquia, né? Comunhão com o Estado, essas coisas, né? Então, isso, realmente tinha esquecido totalmente desse lado espiritual, né? Que é de extrema importância para nós, né? Cristãos, né? Sem o lado espiritual nós não conseguimos viver, né? Nós nem temos vida, né? Para início de conversa. Tendo esse versículo em mente, né? Esse monge, né? O Lutero, ele pregou as suas famosas 95 teses, né? Aí na porta das catedrais ali, né? Da Alemanha, né? As mais importantes, tudo falando sobre essas verdades, né? E foi a partir delas que surgiu, né, os 5 fundamentos aí da nossa fé, né? Da fé reformada, né? Da reforma protestante aí, né? E iniciando falando sobre o primeiro, né, deles, que seria, pegar aqui a minha suposta colinha. Primeiro seria a sola escritura, né? Do latim, né, traduzindo aí, somente a escritura, né? Isso referente, obviamente, na escritura de Deus, né, a Bíblia, né? No qual, né, na antiga aliança, a palavra de Deus, ela está totalmente na Bíblia, na escritura. Não existe nenhum tipo de revelação, ou seja, qualquer outro meio, né? Seja uma visão, revelação do Espírito, né? Coisas assim. Então, isso já existiu na antiga aliança, né? Agora, na nova aliança, a gente tem aí a escritura completa, né? E já por ela estar completa, não precisa mais de visões, essas coisas que tinham na antiga aliança, quando estava sendo formado a Bíblia, né? As escrituras, os livros, né? Como hoje a gente já tem tudo completo, né? A revelação toda aqui pela escritura, então só escritura, somente escritura fala sobre a verdade de Deus, né? Fala sobre realmente o Evangelho, né? Assim como também uma das bases, né? De nossa fé, que a escritura, né, é a nossa única regra de fé e de prática, né? Então está baseado nisso também, só a escritura. E a Bíblia, então, é realmente o nosso manual de vida, né? Assim como devemos viver tudo de acordo com o que está escrito na escritura, que a escritura permite vivermos em santidade, nós iremos viver. Aquilo que ela não permite, nós obviamente não iremos fazer, né? Não iremos praticar, já que a escritura, só a escritura é a nossa única regra de fé e prática. Esse seria a primeira sola, né? Agora, passando para os próximos perdão novamente, pegar aqui minha colinha, né? Só os Cristos, exato. Então, de novo, somente Cristo, né? E lembra que eu falei que nessa época a Igreja Católica tinha essa prática, né, de você ir lá no confessionário junto ao padre ou a um bispo, né, alguém de maior autoridade dentro da igreja, e ele mesmo perdoava os seus pecados, né? Ou seja, era um humano pecador perdoando os pecados de outro humano pecador. Porém, isso não faz sentido, né?
E sim, como na própria Escritura está, o único que pode perdoar, ele já perdoou, já redimiu os nossos pecados, né? É Cristo. Ele é o único que tem poder para fazer isso, né? Ele é o único verdadeiramente santo em sua essência para que ele possa perdoar os nossos pecados, né? E é isso que significa, né? É somente Cristo, né? Somente Cristo pode nos redimir, somente Cristo pode nos dar a salvação. É somente por meio dele, da obra redentora dele, que nossos pecados são perdoados, são esquecidos. Nós temos uma vida nova somente em Cristo, né? É isso que se baseia essa verdade dos solos cristos, né? O segundo sola aí da nossa reforma protestante. Então, basicamente é isso, né? E assim como o livro de Hebreus também fala, né? Que Cristo ele é o mediador perfeito, né? Acima de anjos, acima das figuras da antiga aliança, das figuras mais importantes, dos sumos sacerdotes, né? Cristo ele realmente ele é mais do que eficiente, mais do que suficiente. Então é somente por meio dele que nós temos a salvação, o perdão dos pecados, né? E a vida espiritual somente por meio de Cristo, né? E de sua obra redentora. Bom, passando para o terceiro sola, que seria a sola gratia, né? Como diz o nome, somente a graça, né? O que significa isso? Nós, por nascimento, nós não merecemos essa graça de morar nos céus, porque nós já nascemos em pecado, né? Assim como o pecado original de Adão afetou a raça humana como espécie mesmo, né? Então nós já nascemos com essas condições, né? De certa forma herdamos aí o pecado original, né? O pecado de Adão. E quando Cristo veio nos salvar, e essa obra redentora só foi feita, tudo isso, né? Justamente pela graça. Nós somos salvos pela graça, né? O que significa a graça, né? Graça é quando nós ganhamos alguma coisa que nós não merecemos, né? Ou não merecíamos, né? É justamente isso que significa sola gratia, né? É somente pela graça em que nós temos essa salvação, né? Somente pela graça de Deus em que nós temos as nossas vidas resgatadas, né? A nossa vida espiritual, né? Restaurada, somente por meio da graça que nós somos novas criaturas, né? Aí em Cristo. E essa seria a terceira verdade, nosso terceiro fundamento, né? Somente pela graça e tirando qualquer merecimento, né? Então, independente da obra, independente se o quão bom, esforçado foi o ser humano em vida, se ele não tiver a graça de Cristo, não é salvo. Então, realmente é importante, é de extrema importância entendermos que a salvação ela é pela graça, né? E não por merecimento, jamais, né? Afinal, nós não conseguiríamos, né? De forma alguma conquistar esse merecimento de morarmos ao céu por nós mesmos, né? Isso jamais acontecerá, isso é realmente impossível. Mas Cristo conseguiu isso por nós e pela graça, pelo que Ele fez, nós, né, agora podemos aí morar no céu, né? Ter nossa morada celeste por meio da graça. Esse seria o terceiro solo, né? A gente tem o quarto, sola fide. Somente a fé, né? Esse aqui é o sola que está mais explícito nesse versículo que eu acabei de ler para vocês, né? O justo viverá pela fé, né? Então, segundo o contexto histórico, né, isso era o que estava faltando ali para a época também, né, na Igreja Católica, né? Que eles viviam de acordo com o que o Papa falava, né? Mas os justos, os verdadeiros filhos e servos, né, de Deus, né, conquistados por Cristo, nós viveremos todos pela fé, né? Até alguns parágrafos interessantes aqui que fala, né, de fé em fé, né? Baseia-se na fé e apela para a fé, onde é salientado o fato de que a salvação não somente vem através da fé, como também é oferecida a todos os que creem, né? E temos os termos, né, originais, né, de fé e crença, né, crer, tem a mesma raiz, né? Esse justo, né, o justo significa a qualidade de ser justo no sentido de estar bem perante a lei. É um termo forense que vem dos tribunais
não propriamente relacionado com a moralidade em si, né? Então esse seria destrinchando, né, esse versículo, né, expondo aí ainda mais o sola fide, né, somente a fé. Então é somente pela fé, é somente por nós crermos em Cristo Jesus em que nós conseguimos aí subsistir em santidade, né, conseguimos aí ser justos, né, perante o Senhor, né, iniciando, né, com o que Cristo já fez por nós, e nós vivemos em fé e em santidade todos os dias, né? Então esse é o fundamento aí, somente pela fé e não por outros meios, né? Nós devemos crer aí. Fé, logicamente, lembrando só os Cristos, fé somente em Cristo Jesus, né? Passando agora para o nosso último sola, né, que é o soli deo glória. Então, e tendo todos esses presentes, né, essas graças, de fato, o último sola seria as glórias somente a Deus. Do porquê disso, né? Porque, né, digamos, o personagem, muitas aspas, principal, né, de toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse, é o próprio Deus, é o próprio Senhor. É Ele que iniciou a obra de redenção, Ele que trouxe o seu Filho até esse mundo, né, sendo Jesus, né, Cristo sendo Deus Filho, Ele que fez essa obra de redenção, e o Deus, o Espírito Santo, né, Ele que continuou no lugar de Cristo, né, agindo por meio dos crentes, né, e servos e filhos de Deus, né. Então, glória somente a Deus, né. Então, lógico, né, não vão glorificar nenhum homem, seja, né, pegando o contexto histórico de novo. Não devemos glorificar papas, não devemos glorificar pastores, não devemos glorificar padres, seja qualquer figura religiosa de sua importância, e sim glória somente a Deus. Independente se o cara prega bem, independente se o cara tem aí inúmeros anos de estudo e tudo mais, nós devemos reconhecer essa verdade, que quem proporcionou isso tudo para essas pessoas bem instruídas, né, e proporcionou tudo para nós cristãos foi Deus, né? Então glória somente a Deus, né? Sempre você vê alguma benção ocorrendo, né, ou algum pastor que pregou bem, né, foi usado pelo Espírito, dê glórias a Deus, né? Só lhe deu glória somente ao Senhor que nos sustenta, que fez essa obra de redenção para nos salvar aí, nos limpar, né, de todos os nossos pecados, né? Então esse seria o último sola, e com esses 5 solas, né, relembrando: sola Escritura, solus Christus, sola fide, sola gratia e soli deo glória, os 5 solas que formam aí os fundamentos da nossa igreja reformada, né? E a cada dia mais nós descobrimos mais coisas, né, com relação lendo as escrituras, né, sobre mais cada um desses solas, e a igreja sempre vai se reformando nesse sentido, né? Nós estamos em constante reforma, que sempre nós estamos relembrando aí cada ano mais os fundamentos, né, os firmamentos dessas 5 vertentes, né, esses 5 pilares aí da nossa fé, né? Então, se vocês entenderam, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu sei que ficou longo também, de muito extrema importância, né, vocês assistirem todo, né, para vocês entenderem. Se gostarem, deixem o like, comentem. Se não gostarem, podem deixar o dislike, né, deixem um comentário também aí no YouTube. Compartilhem, divulguem o vídeo, né, para seus amigos, parentes, colegas, né, e todos. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima.